Olá, seres lindos, como vocês estão? Tudo bem? Faz tempo que eu não venho por aqui, né? E hoje eu vim trazer mais um conto para vocês, mais uma pílula quântica, né? E vai sair daqui desse livro do Gustavo Ponce, um chileno maravilhoso, Gustavo Ponce, que ele adaptou contos da Índia, né? E esse livro se chama Sinfonia para a Alma, né? Em espanhol, Sinfonia para el Alma, e adaptados por ele. E hoje eu vou começar com O Incêndio, que é um conto que eu gosto muito. Era uma vez um homem que ele tinha uma casa, ele construiu uma casa e a casa era o xodó dele. Ele amava aquela casa. A casa foi construída da maneira que ele queria, da forma que ele gostava, educou seus filhos. E a casa, ela realmente era muito bonita e era tão admirada, que muitas pessoas já tinham até oferecido o dobro do valor dela. Mas ele nunca quis vender. Ele tinha um apego muito grande por ela, tanto material quanto emocional. Um belo dia, ele chegando do trabalho, viu que a casa dele estava pegando fogo. Chamas para todos os lados. Ele escutava o barulho do fogo estalando nas paredes, saindo pelas janelas, pelas portas, e ele percebeu que nada ali poderia ser salvo. Ele realmente começou a ficar muito arrasado. Ele não esperava que um negócio desse poderia acontecer na vida dele. E ele de repente olhou em volta, os vizinhos chegando, as pessoas se aproximando e vindo aquela casa tão cobiçada pegando fogo. E de repente ele se pôs a chorar. Ficou arrasado, não sabia mais o que fazer. Antes tivesse aceitado aquela oferta para vender a casa. Quanto arrependimento, quanta tristeza surgiu ali. Por quê? Por quê? Foi aí que o filho dele, mais velho, chegou correndo e falou: pai, não fica triste, não chore. Ontem mesmo eu fechei negócio com a casa, eu vendi a casa. E a oferta era irrecusável e por isso eu não te consultei antes, me perdoa. E aí o pai dele, né, de repente mudou, bateu nas costas dele e falou: nossa, filho, você fez muito bem. E de repente aquele homem parou de se identificar com a casa. De repente ele era mais um espectador, no meio da multidão. Ele passou a observar assim como as outras pessoas faziam, vendo aquele espetáculo. Afinal, né, o fogo, ele atrai, né? Ele tem uma energia, um magnetismo que chama atenção. É bonito. Imagina uma casa grande pegando fogo para todos os lados. Ele começou a assistir aquele espetáculo. Ele não se identificava mais a casa não era mais dele. Ele era outro espectador. Apenas observava. Desfrutava do que estava assistindo. Foi aí que chegou o segundo filho e falou: pai, por que você não está chorando? Não entendi. E ele falou: filho, seu irmão vendeu a casa ontem. Aí ele: eu sei, mas o dono acabou de falar que não vai pagar a casa porque ele não tinha assinado todos os papéis. E foi aí que aquele espectador de minutos atrás se retirou. Os ombros dele foi caindo, os olhos enchendo de lágrimas, o coração começou a palpitar de novo e muito mais forte que antes. E de repente ele percebeu que ele perdeu tudo de novo. Ele se identificou de novo. Você imagina? Mesma casa, o mesmo lugar, a mesma pessoa, duas situações, duas atitudes. Infelizmente aquele homem, o espectador, foi embora, porque voltou aquele que se identificava com aquele problema. E é isso que o conto vem nos ajudar a refletir. Quando vem um problema, quando vem um sentimento, quando vem uma emoção, tente não se identificar. Você não é o problema.
Você não é a casa em chamas. Tudo depende do ponto de vista, entende? Depende do lugar onde você está, de como você está olhando o problema. Então, se vem o ciúme, deixa passar. Se vem a tristeza, deixa passar. Se vem a raiva, a mágoa, o desejo de vingança, deixa passar. Tudo passa. Tudo passa, mais cedo ou mais tarde. Sempre passa. É claro que quando você fica apegado ao problema e se identifica com aquilo, você não larga. E se você não larga, você está intensificando o problema. Você vai sofrer muito mais com aquele problema. Mas se você solta, ele passa com muito mais tranquilidade. Tudo passa, inevitavelmente. Nada é fixo ou permanente. Mas você tem que ter a postura de deixar passar. E isso também a gente ensina na meditação, né? A meditação, na verdade, não é aquela coisa de você não pensar em nada. Na verdade, é inevitável os pensamentos surgirem, as imagens mentais aparecerem. O que você precisa fazer é observar. Como aconteceu nesse conto. Observe de fora. Quando apareciam as imagens, você meditando, ou até mesmo sem meditar, quando apareciam aquelas imagens, aquelas coisas que te desagradam, aquelas conversas mentais, aquelas coisas incessantes na sua cabeça que te incomodam, observa. É um treino mesmo. Você vai ter que observar e falar: vou olhar aqui de fora essa situação. Vou observar de fora. Porque se você se envolve com aquele sentimento, aquela emoção, e aquilo ali vira um bolo doido, né? Então, quando você olha de fora, você busca não se identificar e olhar como um observador, as coisas começam a ficar mais claras para você. E aí vem as resoluções, as soluções vão surgindo. Então, procure sempre observar, um olhar de observador. E deixe as coisas passarem. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, o próximo conto. Gratidão.